Boa tarde, me chamo Aline, sou pedagoga especializada em educação infantil e desenvolvimento e estou aqui mais uma vez com a MS. Dessa vez não estarei sozinha. Estou com duas companhias muito conhecidas por vocês. Não é mesmo, Rosemary? Isso mesmo, Aline. Eu me chamo Rosemary, sou pedagoga, sou especializada em educação infantil e educação especial e faço parte da MS Consultoria Pedagógica. E estou muito feliz em estar aqui com vocês para mais uma tarde de trocas. Sejam todos bem-vindos. E para completar o nosso trio, olha quem está aqui também. Fala aí, Lud. Obrigada. Eu sou a professora Ludmila. Estou aqui hoje para a gente poder trocar, fazer essa troca tão gostosa que é as trocas nos cursos da MS. Faço parte da equipe MS desde 2016, essa família gostosa que nós temos. Estou cursando pedagogia e esse ano eu estou com o Jardim 3, crianças de 5 anos. Então, aproveitem a aula de hoje, vamos participar bastante, tirem total proveito e vamos trocar. Um beijo! Pessoal, sabemos que desde a gestação a matemática já está presente nas nossas vidas. Quando a gente conta as semanas, os meses, as datas até o nascimento da criança, depois a idade. É um processo que é contínuo, os números estão sempre presentes no nosso dia a dia. No controle remoto, no controle do ar-condicionado, no telefone. Então, os números estão presentes desde a vivência dessa criança, desse contato. Os números fazem parte do nosso cotidiano. É como a gente não pensar em integrar a matemática no nosso dia a dia. E o nosso desafio de hoje é como vincular a matemática com a literatura, com a literatura infantil. De que maneira trabalhar a matemática com a ludicidade, com o mundo da literatura. Sabemos que apresentar a leitura para a criança no dia a dia é essencial. A gente tem que ter um cantinho da leitura, onde a gente consiga dialogar, contar uma história, ter a entonação da voz, fazer uma dinâmica diferente, ainda mais se tiver algo de concreto, algo que ela possa vivenciar o que é passado na história. Iremos conversar sobre a interação da matemática e literatura no cotidiano escolar. O que fala o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 3? Que as crianças, desde o nascimento, elas estão imersas a um universo do qual o conhecimento matemático são parte integrante. A criança participa de séries de situações envolvendo os números, em relação à quantidade, a noção do seu espaço, ela utiliza os dedos, reparte as balas entre os amigos, mostra os dedos para a idade, manipula o dinheiro e opera com ele, Fazer matemática é expor as ideias próprias e a escuta dos outros, É formular e comunicar procedimentos de resoluções de problemas. A criança ela confronta, ela argumenta, ela procura validar o seu ponto de vista, ela antecipa o resultado de experiências realizadas, ela aceita os erros, ela busca dados que faltam para resolver os seus problemas e dessa forma as crianças poderão tomar decisões agindo como produtoras de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Como a gente vai falar nesse curso de como estimular a matemática na educação infantil e no ensino fundamental, a gente vai usar a literatura como recurso. E um livro muito legal para se trabalhar é O Homem que Amava Caixas. Esse livro fala de uma maneira bem simples e bonita sobre o relacionamento entre um pai e um filho. O livro conta a história de um homem que era apaixonado por caixa e pelo seu filho. Só que tinha um único problema. Ele não sabia dizer ao seu filho que ele o amava. E o que a gente pode usar, como a gente pode trabalhar com esse livro? Vocês podem usar diversos materiais. Pode utilizar caixas de diferentes tamanhos. Pode pegar uma caixa e escrever
grande e pequeno e pedir para essas crianças separarem materiais que for grande, colocar na caixa que está escrito grande, o que for pequeno, botar na caixa que está escrito pequeno. Pode trabalhar tamanhos, o que é pequeno, o que é grande, espessura, fino e grosso. E depois, no final, vocês podem pedir a criança para confeccionar uns brinquedos utilizando as sucatas. Bom, a atividade é uma caixa normal, né? E eu fiz um furo na tampa. E o que nós vamos poder trabalhar aqui? A questão do sensório motor, né? Também. E nós vamos fazer uma associação de tamanhos e de cores, tá? Uma caixa para você fazer um mistério. Aquela questão de que você já trabalha, né? Com o que tem dentro da caixa, o que a criança vai querer descobrir. Coloquei pecinhas de Legos e você vai poder abordar infinitos temas, né? Questão de cores primárias, associação de tamanho, pedir para que a criança, né, pegue. Após você fazer isso, quantificar quantas pecinhas tem cada Lego, né? Para que a criança faça a associação de quem é maior, quem tem mais, né? Aquela questão de valores, de associação, de comparação. Então essa é a dica que eu também trago para vocês como uma atividade lúdica e que vai estar presente a caixa e fazendo essa associação. Outra maneira também é a questão de associar as formas geométricas. Você pode trabalhar com quadrado, com triângulo, dependendo da faixa etária da criança, a forma geométrica que ela já conheça. E aí eu separei CD, né, que é o círculo, para que a criança tenha aquele contato e identifique qual forma geométrica ela está segurando. Então é uma atividade bem legal, bem fácil de fazer, bem lúdica, que dá para você fazer associação com o livro O Homem que Amava Caixas. Uma atividade que a gente vai fazer associada ao livro O Homem que Amava Caixa é a máquina de somar. Eu utilizei caixa de papel, de sapato, rolinho de papel higiênico. Aí a gente coloca os números 3, o sinalzinho de mais já está aqui, mais 2. Aí a criança pega as tampinhas, 3, 2. Irá puxar e ia fazer a contabilização 1, 2, 3, 4, 5. E vai colocar o resultado. Vocês podem perceber que eu usei tampinhas de cores diferentes. Aí fica a critério do professor. Vocês podem trabalhar igual, diferente, mas o objetivo desse jogo, é a adição. Essa aqui é outra atividade que a gente pode estar fazendo com caixas. Essa caixa é uma caixa de mercado, certo? E aí, nessa aqui, eu fiz até uma atividade com os meus alunos do Jardim 3. Festa dos números. Você vai contar uma história, contei uma história aleatória, onde eu colocava os números como parte integrante dessa história. Prendi os números no pregador e ia tirando da caixa e acoplando aqui, tá? Esses números eu também comprei em uma dessas lojas de R$1,99, que são minhas perdições, essas lojas, e colei no pregador. Dependendo da idade, vai ajudar no trabalho da pinça, porque vai abrir e fechar, eles vão poder acessar, não só nós contarmos a história, como eles terem acesso ao material. E aí você usa a caixa para guardar e aqui você vai tirando. Pode tanto ter os números, quanto ter também alguns outros figurantes, vamos colocar assim, na história, né? Porque a gente pode botar figuras, formas, e esse aqui também vem com os sinais, olha. Então você pode fazer a soma, você pode fazer a subtração, você pode fazer a adição, tá vendo os sinaizinhos? E você monta também aqui uma continha para eles, ó. 3,
mais 3 mais 9 é igual e põe o resultado, tá? Essa é a festa dos números na caixa, ou vocês podem trabalhar de outra forma que for mais conveniente para a situação, para a idade, para o momento, certo? Referente ao livro Um Amor de Confusão, né, que conta a história daquela galinha que ficava surpresa com quantos ovos cada dia aparecia no seu ninho e quando eles foram gerados, quanta diversidade, não é verdade? Nossa sala de aula a gente pode ir além da matemática, né? Trabalha com a questão das ciências, de como gera um ovo, questão da espécie. Então, é muito interessante. A partir do livro de literatura, a gente pode fazer esse vínculo e trabalhar com a interdisciplinaridade, que esse é o objetivo, né? Que a gente consiga fazer esse link. Então, outra atividade que eu também separei para mostrar para vocês, é bem fácil de fazer, né? Eu peguei uma folha ofício e fiz círculos aleatórios. Vocês podem observar que nem são do mesmo tamanho também, para a gente fazer uma associação para que elas, né, consigam identificar qual é o menor, qual a cor do menor. Então, é uma atividade simples que você pode desenvolver na sua sala da maneira do interesse da criança, né? Do perfil da sua turma. Separei tampinhas também não do mesmo tamanho para a gente fazer o quê? O pareamento, né? De cores. E aí você pode trabalhar também questão de quantidade. Quantas são cores primárias? Quantas tem algo escrito? Quantas não tem nada escrito? Quantas tem o tamanho diferente? Então, é uma atividade bem simples e que você pode abordar diversos temas. Esse é o nosso objetivo, que a gente apresente, né, para vocês algumas atividades, como a gente pode trabalhar o lúdico na sala de aula, né, vinculando a literatura com a matemática. Uma atividade associada ao livro Um Amor de Confusão é essa aqui. Vai trabalhar meia dúzia e uma dúzia, né? Eu fiz os ovinhos, numerei, a criança pode visualizar os números. Você pode pedir a criança para quantificar, utilizando tampinha de garrafa, feijão, milho. Eu fui numerando aqui de 1 a 6, para representar meia dúzia, e numerei aqui de 1 a 12, para representar uma dúzia. E a gente pode fazer também, trabalhar os números, as famílias dos números. Pode pedir a criança para quantificar. Aqui eu utilizei o 0, aqui eu fui do 0 ao 9. Mas nas outras caixas vocês podem botar de 10 a 20, de 20 a 30. A gente pode quantificar, pedir a criança para quantificar. Pode fazer um bingo dos números e pode fazer o bingo das somas. Eu escrevi aqui 4 mais 2. A criança vai no número 4, coloca 4 pedrinhas, o recurso que estiver, mais 2 e faz a contagem. 2, que ela terá o resultado que será o 6. Bom, eu separei aqui outra atividade para vocês. Eu cortei um formato mais ou menos de ovos, né? E aí a gente pode, a questão de trabalhar diversas maneiras, né? A gente pode trabalhar a questão de quantificar quantos ovos tem. A gente pode trabalhar a questão de pareamento. Eu cortei um maior e um menor, né? Do mesmo papel. Então dá pra gente fazer associação também de pareamento, certo? E também de trabalhar para que a criança escolha, né, qual é o maior e qual é o menor. E aí a gente pode explorar muito a imaginação da criança, né? Ela pode associar, observar os tamanhos dos ovos, que são diferentes de acordo com cada espécie. No livro já apresenta um pouco disso. Então, é uma maneira lúdica de você fazer um vínculo com essa questão do objetivo da matemática, né? De você associar, de você parear, de você ter o concreto para que a criança vivencie
o que está sendo passado na história. Isso faz toda a diferença. Outra maneira lúdica também, né, que a gente pode trabalhar a questão do quebra-cabeça, né, associando um pouco a essa história dos bichos no lixo, né, do Ferreira Goulart, que ele faz essa construção de animais de maneira simbólica, né, também com pedacinhos de papel, com formas geométricas, para que a criança vá imaginar, vá além. E essa atividade a gente pode desenvolver em qualquer faixa etária, né? No primeiro segmento, no segundo, que a gente pode trabalhar com a questão de medidas, né? De diâmetro, de face, de aresta, o que a criança, né, conforme vai passando o segmento, ela tem que saber, ela vai ter que vivenciar, então de uma maneira lúdica. E também a arte, porque através das formas geométricas a criança vai poder realizar a sua construção. Então a dica é bem simples, né? Era um quadrado maior, né? E aí eu cortei em 4 partes para que a criança faça a junção e forme, né, o quadrado no tamanho que ele é. Aqui um retângulo. Também vocês podem fazer isso, aumentando o grau de dificuldade conforme for. Vocês podem observar que esse só tinham 2 partes, né, para que a criança vai fazendo essa construção. O triângulo. Esse aqui, pessoal, é o tangram. Ele é composto de 7 formas geométricas, tá vendo? Não necessariamente só dessa cor, pode ser utilizada outras diversas cores. O que se mantém são as mesmas formas geométricas, as 7 formas geométricas, tá? Com o tangram, a gente pode fazer mais de 1.700 figuras, com essas 7 peças aqui, sempre com as 7 peças envolvidas. Parece mentira, né? Mas dá para fazer. Acredita-se que ele surgiu lá na China, né, há muitos anos atrás, e ele era utilizado como um dos mais famosos testes da inteligência humana, o tangram. Mas como que a gente vai trabalhar o tangram, né, na educação infantil, ou no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio? É possível utilizar em todos esses ciclos da educação, tá? O tangram vai servir para desenvolver a memória, a concentração, a percepção de espaço, a memorização, porque eu posso derrubar essas peças e pedir para as crianças encaixarem todas elas aqui dentro desse quadrado. E ela vai ter uma única forma de ficar aqui dentro. Fora desse quadrado, eu posso fazer várias formas, várias figuras, letras, pessoas, animais. Vou colocar a foto para vocês depois aqui no grupo. Então, a gama de utilização do tangram é muito grande. Nós podemos propor desafios às crianças, aos maiores, aos menores. Dependendo da cor, você vai trabalhar a cor com a criança. Ele pode ser confeccionado no EVA, ou no papel cartão, ou numa folha de papelão. Ou te pega uma caixa, recorta a caixa, coloca cores, pinta com guache. Tem uma infinidade de formas de estar produzindo o seu tangram. Esse é de madeira, mas não necessariamente tem que ser de madeira, tá bom? E tem muita utilização o tangram, muito mesmo. Outra coisa possível do tangram é mostrar que o todo, ele é divisível em várias partes. E depois ele pode se reorganizar e ficar com um todo diferente. Ou seja, quando a gente desmonta e monta uma nova figura, monta uma letra, monta um desenho, a gente mostra que dessa forma que ele está agrupado aqui, ele pode ser dividido. Então, eu vou estar ensinando para a criança também divisão, reorganização, imaginação, porque ele vai poder usar a imaginação para criar qualquer coisa que ele quiser, desde que utilize as 7 peças, tá bom? Com isso, a criança vai estar construindo uma noção de espaço, como eu já falei, a divisão. Ela vai aprender tanto a divisão relacionada à matemática, quanto até mesmo a divisão com um amigo, porque a gente pode linkar os ensinos, tá ok? Mais uma dica aí da MS para vocês, mais uma troca, tá bom?
Espero que vocês também gostem dessa. Vou colocar agora as figuras para vocês, as imagens que a gente pode construir com essas 7 peças de Tangram. Uma outra dica de atividade é a decomposição de números, né? Eu utilizei a tampinhas de garrafa. A amarela, ela indica uma unidade, a azul, dezena, a vermelha, centena e a branca, a dezena de milhar. Aí eu escrevi aqui o numeral 222. E na hora de fazer essa decomposição, a centena, como que é 200, eu uso 2 tampas vermelhas, 22, 2 tampas azuis e 2 amarelas. É de uma maneira bem lúdica, bem fácil. O ideal é que vocês coloquem um papelzinho, tipo contact, e escreva com reto, porque aí a criança pode manipular sozinha, ela mesma pode escrever o número que ela quer fazer a decomposição. A matemática ela está presente sempre. A questão é quais são os atributos que nós, educadores, resolvemos usar, né? Essa atividade é bem simples também. Nós vamos trabalhar a questão de antecessor e sucessor, né? Eu imprimi o numeral, você pode fazer à mão ou deixar que a criança escreva para que ela, né, identifique, e aí a gente vai entender o que vem antes e o que vem depois. Também questão de ordenação, né? Ela vai quantificar, questão de sequência também. O objetivo, né, justamente esse, que ela compreenda de maneira lúdica qual o numeral que vem antes, porque é muito comum, né, principalmente no início da escolarização da criança, que ela faça a quantificação dessa maneira, 1, 2, 4, 5, e é justamente isso que acontece, é que aquela questão da memorização, ela vai lembrando dos números, mas não vai fazendo a organização por não ter o concreto, né? Muito de uma música que ela escuta, é algo que a mãe repete, então é legal que na sala de aula a gente vivencie isso de maneira lúdica, tá bom? Esse aqui é o dominó monetário. Ele pode ser usado tanto na educação infantil, como também pode ser usado no ensino fundamental. Na educação infantil, nós vamos estar mostrando os desenhos das notas, né? Bem como a numeração. Número 2, número 5, número 10. E no ensino fundamental, fazer mesmo a ligação do valor do dinheiro, do valor monetário, da importância do dinheiro, para que nós podemos usar. E no final, fazer o jogo, que ele é um dominó monetário, né? Dividir as peças entre as crianças e eles poderem fazer a junção, tal como no dominó. Esse dominó eu comprei numa dessas lojas de R$ 1,99. Não lembro o valor exato, mas foi numa dessas lojas. Plastifiquei em casa, vocês podem observar que ele está plastificado, olha. Plastifiquei com ferro e com a folha de plastificação. E você tem um material aí por muito tempo. Espero que a dica seja útil. Quando a gente está trabalhando a questão do sistema de numeração, né? Precisamente quando a gente aborda unidades para dezena, né? Aquela questão da transição. E no livro pontua isso, vai quantificando a quantidade de ovos que a cada dia, né, vai surgindo um novo, 1, 2, 3. Então hoje eu separei essa dica, né? Com um rolinho de papel higiênico, você faz o numeral 1 e vai quantificando com a criança, para que ela tenha no concreto quantas unidades eu preciso para formar uma dezena. Então, bem lúdico, você vai quantificando com a criança. 10. Pronto. Quando formaram 10 unidades, o que nós vamos ter? Dezena, né? Ou seja, uma dezena. E a dezena não vai ser representada pelo numeral 1, ela vai ser representada pelo numeral 10. Então, a criança vai quantificar e fazer a associação de que 10 unidades vai ser transformada em uma dezena,
que é quantificada, né, que é apresentada com o numeral 10, e ela vai poder fazer essa associação de maneira lúdica. E conforme o segmento da criança, você vai apresentando de outras maneiras, né? Com a unidade de milhar, com a centena, e vai aumentando o grau de dificuldade de acordo com o segmento. Uma dica para se trabalhar a matemática de uma maneira bem lúdica, trabalha os números, foi essa aqui. Eu utilizei papelão, colei alguns números, e os outros eu colei no velcro e no papelão. Você pode estar trabalhando sequência numérica. Eu aqui quis trabalhar a sequência. Pode trabalhar sucessor e antecessor, né? Aí vocês modificam da maneira que vocês quiserem. E vocês podem pedir à criança para poder estar falando o nome dos números. 1, 2, 3,